Bom dia, pessoal. A paz do Deus eterno seja com todos nesta manhã de domingo. Muito bom a gente poder estar aqui mais uma vez, mais um domingo, graças ao Deus eterno, podendo fazer aqui o nosso bate-papo, trazendo aqui informações a respeito da palavra de Deus. Isso é muito importante para nós, é muito importante para o reino de Deus, é muito importante para a igreja, é muito importante para todo mundo. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus pela sua obediência, graças a Deus por mais esse dia que Ele nos concede na presença dEle. E como é de praxe, nós vamos aqui oferecer o nosso cafezinho. Amém? Glórias a Deus. Marquinho, até que enfim, tá aí com a gente. Que bacana. Um beijo no seu coração, meu primo. É um beijo no coração da titia. Diz que eu tô morrendo de saudade. E é por falta de tempo. A roda já girou. Tem muita coisa para te contar. Glórias a Deus por isso. Deixa eu adicionar ele aqui. Adicionar. Bom, então nós estamos aqui mais uma vez vendo aquilo que diz respeito ao reino de Deus. E hoje, essa manhã, eu gostaria de conversar contigo a respeito de uma palavra que tem me chamado muita atenção. Essa palavra, ela está em Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, nos versículos 6 e 7. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, para que você pudesse acompanhar junto comigo o entendimento desta palavra, que é muito interessante. Filipenses, capítulo 4, nós vamos ver nos versículos 6 e 7, que o apóstolo nos deixou uma mensagem muito interessante. Ele vai falar de um assunto que naquela ocasião já era motivo de grande preocupação no meio da igreja do Senhor. Vamos ler o que está escrito. E não estejais e não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, o apóstolo está falando de uma coisa que em algumas traduções nós vamos encontrar como inquietação. O que vem a ser inquietação? Em algumas traduções está escrito inquietação. Então, esse é o nosso assunto dessa manhã. Inquietação significa perturbação, que por suas vezes significa ansiedade. Então, nós estaremos falando nessa manhã a respeito de ansiedade. Isso mesmo, ansiedade. É uma doença que tem acompanhado quase que praticamente a existência da humanidade. Bastou se preocupar com o futuro para ficar ansioso.
Eu tenho dito aqui, nas nossas reuniões, não sei se vocês têm anotado, eu tenho dito aqui: ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado. Então, quando você vê o crente muito calado, quando você vê o crente isolado, você vai ver ele está com depressão. E aí você vai conversar com ele, ele pode até não estar isolado, mas aí você vai conversar com ele, você detecta pelo discurso dele que ele começa a voltar ao passado. Volta ao passado. Ah, porque naquela época nós nos reuníamos, naquela época o amor não era fingido, naquela época. Então, isso se chama depressão, excesso de passado. O indivíduo não consegue se desligar do passado. Agora, quando você conversa com o crente, que ele começa a falar: ah, do jeito que as coisas estão indo, como é que vai ser daqui a um tempo? Como é que vai ser amanhã? Essa semana eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo e tal. Ah, me aconteceu isso. Será que isso? Será que aquilo? Ele começa a te bombardear de questionamentos. Então, na realidade, isso aí é ansiedade. Ansiedade é o excesso de futuro. Mas o que a Bíblia diz a esse respeito? Não é isso? Na verdade? Então, nós vamos primeiro entender o que é ansiedade e depois, então, nós vamos procurar entender o que é, o que a palavra nos fala, o que esse texto também nos traz de orientação da parte do Senhor. E como é a nossa regra, nós vamos fazer aqui a nossa oração. Quero te convidar para você estar orando para que nós possamos então começar esse estudo aqui, esse bate-papo a esse respeito. Amantíssimo Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, o Cristo o Messias, nós clamamos ao Senhor nesta hora, porque há poder no sangue do Senhor Jesus. E te pedimos, Pai Celestial, que o Senhor abra o nosso entendimento para as coisas do teu reino, para as coisas que são importantes para a nossa vida. Abra o nosso entendimento para as coisas espirituais. E nós assim te agradecemos, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Amém. Então, meus amados, como é que funciona a ansiedade? Ansiedade. Conforme eu disse aqui na introdução, ansiedade nada mais é do que excesso de futuro. Então, as preocupações da vida, às vezes, são tantas e tamanhas que elas acabam causando em nós um estado psicológico chamado estado de alerta, muito intenso. Então, por causa do instinto de autopreservação que todo ser humano tem, o estado de alerta ele faz com que o cérebro ele comece a focar naquilo que o cérebro entende que é uma ameaça. Então, diante daquela coisa, diante daquela situação que nós não entendemos, então o cérebro começa a avaliar o problema e também começa a avaliar possíveis complicações a esse respeito. Então, esse é o estado de alerta. O estado de alerta, ele faz com que nós começamos a colocar o nosso foco, ele é direcionado especificamente no problema e no prejuízo. Então, o estado de alerta coloca o foco no problema e no prejuízo. E o que isso acarreta para nós? Isso acaba impedindo de que
a nossa mente se direcione para qualquer outra direção. Isso acaba impedindo. E aí eu vou dar um exemplo aqui muito claro. A pessoa, ela fica só um foco naquilo ali. Problema, prejuízo. Problema, prejuízo. Então, isso impede que a pessoa comece a pensar em outras coisas, como, por exemplo, impede de pensar no agir de Deus, impede de pensar na solução. Exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui. Davi escreveu assim, um dos salmos dele, ele escreveu assim: Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então imagina se Davi ficasse o tempo todo só olhando para o monte. O monte é o obstáculo, o monte é o impedimento, o monte é a situação difícil. Se Davi ficasse olhando só para o monte, ele não iria encontrar solução. No entanto, ele diz: O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele olhou acima do monte. E é isso que nós precisamos entender. Por quê? Acontece que o enfrentamento de conflitos, ele não se resume a uma ou outra ação. Na verdade, ele é um processo que abrange um conjunto de ações. E o estado de alerta é apenas um deles. É normal você entrar em estado de alerta, é normal. O que não pode é você ficar agarrado no estado de alerta. O que não pode é você ficar parado, é você estagnar, congelar no estado de alerta, porque é isso que o estado de alerta acaba fazendo. O estado de alerta é benéfico, sim. O estado de alerta faz parte do processo de enfrentamento de conflitos do ser humano, sim. Porém, não pode ficar apenas no estado de alerta. Por quê? Porque o estado de alerta é apenas parte desse processo. Então, por si só, o estado de alerta não é capaz de solucionar o conflito. Então, quando nós não saímos do estado de alerta, vão acabar acontecendo duas importantes situações, dois efeitos importantes para a gente poder entender aqui. Quais são esses dois efeitos? A ansiedade e a somatização. Então, ansiedade é uma palavra que vem do grego, que significa dividido, partido. E o que a Bíblia fala a respeito de estar dividido e partido? Em Marcos, no capítulo 3, no versículo 24, a Bíblia nos diz assim, que reino dividido não subsiste. O reino dividido não vence. Então, por quê? Porque são várias forças diferentes puxando para todos os lados. E aí você vai entender a razão puxa numa direção, os pensamentos puxam numa direção, os desejos puxam em outra direção, a expectativa puxa em outra direção. Então o que acontece é que a mente não para. A mente fica procurando respostas para aquilo ali. Ela não para. E aí, como a mente da pessoa não para, a pessoa não descansa. A pessoa fica mergulhada no universo de medo, de dúvida, de incerteza. A mente não para de funcionar dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia. E isso aí começa a gerar problemas para o crente. Começa a gerar, o crente não, para qualquer situação, para qualquer tipo de pessoa, crente, ateu e vai por aí fora. Então, a primeira coisa que acontece é a pessoa não dormir. A pessoa não dorme. A pessoa fica com insônia. Já começou a gerar problema. Então, o primeiro grande efeito do estado de alerta é a ansiedade.
A ansiedade, a mente fica aprisionada, a mente fica aprisionada numa visão de futuro, numa visão pessimista de futuro. O outro grande efeito também se chama somatização. Soma quer dizer corpo. Então, um problema que é psicológico, quando ele não é resolvido, é o que acontece? Ele fica instalado na mente. A mente, então, começa a repercutir os efeitos daquele problema no corpo. A ansiedade, ela gera medo, porque o medo é um estado de autodefesa diante daquilo que você não entende ou diante daquilo que a pessoa não conhece. O ser humano, ele tem isso. E a Bíblia nos diz que o medo gera tormento. Lá na primeira carta de João, no capítulo 4, você vai ver o versículo 18, você vai ver que o medo gera o tormento. Mas o apóstolo diz assim: mas o verdadeiro amor lança fora o medo. O amor que está onde? O amor que está em Cristo Jesus. O amor que está na palavra de Deus. Então, a pessoa que está nessa situação, ela passa a viver atormentada, torturada, porque ela só tem informações ruins na sua mente. Porque a mente, ela começa a tentar avaliar o problema e aí ela só registra aquilo que ela conhece. Se ela não conhece, ela começa então a compilar uma série de informações desfavoráveis, ruins. Esse estado de alerta prolongado, conforme eu disse, vai gerar um outro estado chamado de somatização. Soma, conforme eu disse, significa corpo. Então, somatização é quando algum problema psicológico fica na mente por tanto tempo que aí começa a refletir no nosso corpo físico sobre a forma de mau funcionamento e às vezes até de doenças. Então, um problema que era apenas mental, psicológico, esse problema, então, ele passa a gerar efeitos físicos. E aí a pessoa começa, insônia, não dorme, às vezes é gastrite, às vezes são dores nas articulações, dor na coluna, dores generalizadas pelo corpo, dor de cabeça, enxaquecas. As mulheres passam a sofrer de desregulação do ciclo menstrual, fica desregulado e vai por aí fora. Então, são várias complicações da somatização. A ciência também costuma chamar isso de doença psicossomática. Psico na mente, somática de corpo. Então, a pessoa acaba indo para o médico, vai para o médico, chega lá, o médico entope essa pessoa de quê? De coisas para agir na consequência e não na causa. Vai agir nos efeitos, não age na causa. Então é normal que a pessoa comece a tomar ansiolítico, comece a tomar remédio para dormir, comece a tomar calmante. E aí acaba que aquilo que seria para ajudar acaba atrapalhando. Então, a única forma de você barrar isso, na verdade, é você trazendo para o seu cérebro outras informações. Já que você não conhece, você tem a maior e melhor fonte de informações a respeito daquilo que a gente não conhece, que está aonde? Na Bíblia, na palavra de Deus. Então, é a esse respeito que o apóstolo está nos falando. O apóstolo Paulo está nos falando da oração eficaz, a oração que gera efeitos. O apóstolo está nos falando da oração que é remédio para nós, a oração que nos traz alento.
Ele está falando de uma coisa que tem a ver com relacionamento com Deus. É o que eu tenho pregado no meu ministério, é uma base do meu ministério. Vida de relacionamento sério com Deus. As pessoas estão preocupadas em fazer campanha, as pessoas estão preocupadas em receber profecia, as pessoas estão preocupadas em cura de doença, mas as pessoas não se preocupam com uma vida de relacionamento sério com Deus. Sabe por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque se você tiver uma vida de relacionamento sério com Deus, Deus vai profetizar para você. Deus vai te curar. Deus vai te acalmar. Deus vai te livrar. Deus vai te exaltar, vai te abençoar, vai te abrir portas, ele vai curar, ele vai fazer tudo. Ou seja, o relacionamento é um pacote completo. Então, a melhor campanha que uma igreja pode fazer, uma igreja séria, onde as pessoas conhecem verdadeiramente a palavra de Deus, é campanha de vida, de relacionamento sério com Deus. Começa a partir desse entendimento. É o apóstolo Paulo, não sou eu que estou falando, o apóstolo Paulo está nos falando nesse texto de Filipenses 4, versículos 6 e 7. E aí no versículo 7, veja bem, no versículo 7, ele está falando dos efeitos imediatos da oração. Porque a oração tem dois efeitos: o efeito imediato e o efeito mediato. Aquilo que vem primeiro e aquilo que vem depois. Conforme eu disse aqui várias vezes, Deus primeiro cuida de você, para depois cuidar do seu problema. O médico primeiro estabiliza o doente, para depois dar o tratamento. Então, primeiro Deus precisa te estabilizar. E assim é que no versículo 7, o apóstolo diz: é a paz de Deus que excede todo o entendimento. Guardará os vossos corações, os vossos sentimentos e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, observem bem. Quando você ora, você precisa receber essa paz. Por que é a paz que excede, supera todo entendimento? Por quê? Porque pelo entendimento comum, você está ansioso. Pelo entendimento comum, você está deprimido. Pelo entendimento comum, você era para ficar atormentado, desesperado. Então, a paz que supera todo entendimento, que excede, que está acima, é a paz que vem de Deus. É a paz que vem pela aproximação, pela proximidade do Espírito Santo. Por quê? Isso nós só conseguimos através da oração e através da leitura da palavra, porque a palavra de Deus, eu já disse aqui, é a principal ferramenta do Espírito Santo. É principal. Nada limita Deus. Mas a principal ferramenta do Espírito Santo é a palavra de Deus. Por quê? Em João 16 está escrito que o Espírito Santo vai convencer o mundo, vai convencer. O Espírito Santo trabalha com convencimento. Aonde é feito convencimento? Na mente. Vai convencer do juízo, do pecado e da justiça. Então isso tudo é trabalho do Espírito Santo. E ele vai fazer isso basicamente através da palavra de Deus, o efeito da palavra, o efeito pedagógico da palavra, o efeito didático da palavra é convencer você que a verdade está no Senhor. A verdade é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, é a verdade, é a vida. Então, se você quer um caminho para o seu problema, ou seja, se você quer uma solução, um caminho para a solução do problema, você precisa de saber a verdade. E a verdade é aquilo que Deus fala na sua palavra. Então, nós vemos que o que o apóstolo está falando é que a paz que excede todo entendimento está na verdade. É através do conhecimento da verdade, através dessas informações,
que nós apagamos as outras informações. Ou seja, o cérebro combate informação com contra-informação. Porque quando não há informação, o cérebro, eu disse e repito, o cérebro vai trabalhar com aquilo que ele tem. E aquilo que ele tem não é nada bacana, não é nada bom. Não é nada bom. Então, quando você traz as informações que são de Deus, ora, o que pode ser maior do que Deus? Se você crê em Deus, se você crê que Deus existe, se você crê que Ele é abençoador daqueles que o buscam, conforme está escrito em Hebreus 11, capítulo 6, em Hebreus capítulo 6, em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Se você crê, então você vai aceitar essa informação como informação honesta, digna de credibilidade, e, portanto, aquela outra informação que estava na sua cabeça passa a não ter mais efeito nenhum. Por quê? Porque o cérebro, ele trabalha com informações. Aí eu vou entrar agora no outro efeito da oração. O outro efeito da oração, a paz que excede todo entendimento. Esse é o primeiro efeito imediato. O segundo efeito, guardar sentimentos e a mente. Então a paz vem e traz para nós uma tranquilidade. Por quê? Porque quem crê, confia. Quem confia, espera. E quem espera, descansa. Então, você precisa. Ah, mas pastor, como é que eu faço para crer? Eu vou te dar um exemplo aqui. Você tem filho. Você conhece bem seu filho? Alguém vem e diz que seu filho fez uma coisa. Vamos dizer, alguém diz que seu filho pegou uma pedra e jogou na vidraça de um vizinho. Como que você vai receber essa notícia? Você vai receber essa notícia como? Como se ela fosse verdade? Mas você conhece seu filho, você diz, não, peraí, tem alguma coisa errada. Eu conheço meu filho, eu sei que meu filho é obediente. Eu conheço meu filho, eu sei que ele sabe que isso me traria uma profunda tristeza. Eu eduquei meu filho e eu sei que ele sabe que coisas erradas, fazer coisas erradas não é bom. Então, você conhece o teu filho e você sabe como ele agiria nessas situações. Com Deus é a mesma coisa. Para você confiar, você precisa saber quem é Deus. Quem é? Você precisa saber que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Você precisa saber o que Deus fez. Você precisa conhecer na palavra. E essas informações só estão na palavra. Você precisa saber o que Deus fez. E sabendo o que ele fez, sabendo quem ele é, você vai saber o que ele é capaz de fazer. Ah, entendi, pastor. Exatamente. Quanto mais informações você tiver de quem é Deus, do que ele fez e do que ele é capaz de fazer, mais, veja bem, menos sofrimento você terá, mais fortalecimento você terá, mais confiança você terá naquilo que Deus nos promete. Vocês estão entendendo? Então, isso traz para você o quê? Tranquilidade. Quem crê, confia. Quem confia, espera. Quem espera, descansa. E quem descansa, vê a glória de Deus. Vê a vitória na sua vida. Por que existem pessoas que, mesmo orando, não encontram a paz, não se sentem guardadas, pastor? Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque o cérebro delas só tem as informações do estado de alerta. Essa pessoa precisa de uma libertação. Mas, pastor, o que eu faço então? Olha bem, na batalha espiritual, eu disse, vou repetir, como na guerra normal,
a informação se combate com informação, conforme eu disse para você. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, está escrito que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, e é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Eu acabei de falar isso aqui agora. Então, é necessário crer. Para crer, você precisa conhecer. Então, essa palavra necessário significa, do original em grego, significa o seguinte: é uma condição sem a qual o resultado não acontece. É a condição que a gente fala em direito, a gente fala em latim, condição sine qua non. É a condição sem a qual o resultado não ocorre. Então, essa condição sem a qual o seu restabelecimento, a sua libertação pode acontecer, se chama informação. Você precisa saber. Você precisa ter informação sobre o quê? Informação sobre Deus. Eu disse, você precisa saber um pouco mais sobre aquele em quem você pensa que deposita a sua esperança. Você precisa saber um pouco mais sobre aquele em quem você deposita o seu tudo. Então é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia. Então, não basta só crer, tem que ter certeza, tem que ter convicção. E essa situação que você está passando é para que você aprenda na prática a ter certeza de que a palavra de Deus, o que Deus disse na sua palavra é verdadeiro e acontece e tem efeito, tem poder sobre a sua vida. Então, veja bem, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia. Então, tem que ter certeza, convicção, firmeza que ele existe e que tudo que ele disse é verdadeiro. Então, as informações sobre quem é Deus, o que ele fez, o que ele pode fazer, o que ele é capaz de fazer, estão na Bíblia. Mas se a pessoa não para 1/10 do seu tempo diário para ler a Bíblia, para meditar na Bíblia, para buscar na Bíblia as promessas de Deus, para buscar na Bíblia os feitos de Deus, para buscar na Bíblia o que ele disse que ele vai fazer, então como que o seu cérebro vai armazenar essas informações? Como? Então, eu vou dizer para você, tem gente que resume a sua vida cristã, a sua vida espiritual, apenas indo aos cultos. E às vezes nem isso. Acontece que nos cultos nem sempre você vai ter essas informações. O que acontece nos cultos? Pregação da palavra, louvor. Nem sempre a palavra que você vai ouvir lá é a palavra que você precisa. E mesmo você ouvindo aquela palavra, você precisa entender aquela palavra. Você tem que aprender mais sobre aquela palavra. Então, tem gente que acha que não ler a Bíblia não tem problema. Ah, é só ir no culto. É outra questão complicada. Se você acha que não ler a palavra não tem problema, dá uma lidinha no Salmo 119, versículo 11. O que está escrito lá? Davi disse o quê? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha só. Então, já naquela época, a palavra de Deus que existia naquela época, que era a Torá, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, já tinha esse tamanho de importância. Imagine agora com os outros livros. Leia um pouco em João 14, os versículos 21 e 23. Ali está escrito, Deus disse ali quem ele considera que ama ele. E se você não ama a Deus, as coisas não vão trabalhar a seu favor, conforme está escrito em Romanos 8, 28. Lá diz, tudo trabalha
para aquele que ama a Deus. Então, todas as coisas trabalham para aqueles que amam a Deus. Então, quem é que ama a Deus, afinal de contas? A resposta está lá em João 14, nos versículos 21 e 23. Qual é a resposta? Eu vou te falar. Está escrito o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha aí. E aí tem dois efeitos, tem duas recompensas para aqueles que amam verdadeiramente a Deus. Qual é a recompensa? Vou te falar. No versículo 21, Jesus diz: será amado por meu Pai, e meu Pai, e nós viremos para ele, eu virei para ele e me manifestarei a ele. E no versículo 23, Jesus está prometendo que ele será amado por meu Pai, nós viremos para ele e faremos nele morada. Então, manifestação de Deus e ser vaso de Deus, morada de Deus. Voltamos. Manifestação de Deus e ser morada de Deus. Então, em Romanos 10, 17, a palavra diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, você não pode simplesmente resumir a sua vida espiritual indo no culto, ouvindo a palavra. É só uma parte. Você precisa também ouvir o que Deus tem para falar com você. E esse ouvir aí é o ouvir da leitura. Você precisa ler para que o seu cérebro possa registrar na sua mente as informações verdadeiras que vão te livrar, conforme Jesus disse. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, em Romanos 12, 2, não é à toa que o apóstolo Paulo diz: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, veja bem, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa estar fazendo o quê? Renovando a sua mente. E a renovação da mente é na palavra. Você precisa renovar as suas informações para que você tenha informações acerca daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus promete fazer, daquilo que Deus é capaz de fazer. O que o nosso Deus é capaz de fazer? Nosso Deus é capaz de fazer o impossível. Então, se Deus é capaz de fazer o impossível, Ele pode resolver o seu problema. Oh, glória a Jesus, aleluia. Tá vendo? Não está mais triste. Entendeu? Então, você precisa ir renovando a sua mente, o seu pensamento. E Romanos 12, 2 diz que na medida em que você vai renovando o seu pensamento, a sua mente, as suas informações, você vai sendo transformado. E à medida que você vai sendo transformado, você vai sendo liberto para a honra e glória do nome do Senhor. Eu vou te dar um exemplo aqui. Um computador, ele só processa as informações que você registra nele. O nosso cérebro age da mesma forma. Aliás, o computador foi feito para copiar o cérebro, baseado nos mesmos conceitos. Então, o nosso cérebro, ele processa e registra tudo pelos nossos sentidos: ver, ouvir e ler. Então, se você registrou no seu cérebro os atos de onipotência, de onipresença e onisciência de Deus, a palavra de Deus registrada no nosso cérebro, aí entra a oração. Com o auxílio da oração, isso tudo vai apagar os registros do estado de alerta. Lembra da fita cassete? Que você gravava uma fita. Aí você precisava, de repente, gravar outra coisa. O que você fazia? Você pegava aquela fita que já estava gravada e gravava por cima.
Então, as informações que você gravou depois apagavam as informações antigas. Com a palavra de Deus é a mesma coisa. As informações que você tem, as informações ruins, pessimistas, as informações que não são verdadeiras, as informações que não correspondem à vontade de Deus são apagadas pelas informações que são da vontade de Deus. Amém? Certinho? Glória a Jesus? Então você começa a experimentar e a experimentar o efeito da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida? É que nós sejamos mais do que vencedores. Por Cristo Jesus. Por Cristo Jesus. Por Cristo Jesus. Por aquele que nos amou primeiro. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Eu quero abençoar a sua vida, quero abençoar a sua semana. Que você tenha uma semana de bons encontros. Que você tenha uma semana de soluções. Que essa palavra possa entrar na sua mente, no seu coração, e que você possa se sentir mais leve. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa invadir esse coraçãozinho aí, possa entrar nessa sua cabecinha aí e possa fazer uma revolução para você se firmar na rocha que é Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém.